Olá, meu nome é Kaique Sena, sou estudante de Ciências Sociais do Consumo na SPM, estou cursando atualmente o quarto semestre. E hoje eu vim falar um pouco sobre o livro da Paula Sebilha, O Show do Eu. Então, antes de embarcar nesse grande livro, né, vamos falar um pouquinho antes da autora. Ela nasceu em Buenos Aires em 67 e em 94, então ela se muda para o Rio de Janeiro e fica desde então. Então, essa autora, ela tem mais como foco o estudo de diversos temas culturais contemporâneos. Então, como que sobre a perspectiva genealógica, ou até mesmo contemplando particularmente as relações entre corpos e subjetividades tecnológicas e manifestações midiáticas ou artísticas e etc. Então ela é uma autora justamente focada em estudos contemporâneos. Agora vamos falar um pouco do livro Show do Eu. É um tanto desafiador fazer um unboxing desse livro, fazer uma resenha, porque se deixa às vezes perder por muita coisa, então já peço desculpas. Então vale a pena a leitura, recomendo. É um ponto de vista, né, como cientista social e do consumo, acho que é um bom livro para se ler e poder entender um pouco mais o que está acontecendo sobre as visões desses artistas. Então a autora já começa dizendo sobre a supervalorização do eu, né, de si próprio, no qual se quebrou padrões da normalidade exemplar, né? Que então na mudança de século, do século XX para o século XXI, foi um boom na história que ninguém entendeu nada. Do nada, todo mundo estava já se autovalorizando, então essa questão a autora traz com muita força em sua obra. Então, tem essa questão de se mostrar, né? Mostrar suas intimidades na internet, que junto com uma legião gigantesca de youtubers que vem vindo, então nós podemos perceber diversos canais de daily vlog, né? Que é o formato no qual o youtuber mostra o seu dia a dia para os seus seguidores. E como isso vem em alta. A explosão do YouTube é explicado justamente isso no livro. O que aconteceu? Que todo mundo quis ser youtuber e que o youtuber começou a dar muito dinheiro e ninguém tava entendendo mais nada. Então ela traz com muita força essa questão de a era da informação, né? Que é na qual nós vivemos. Então ela mostra como que o poder de uma pessoa comum, uma pessoa simples, pode vir com um potencial gigantesco e mudar essas informações, entendeu? E mudar essa era da informação. Outra questão que a autora traz é essa questão de o que antes a gente colocava nos nossos diários, coisas do nosso dia a dia que marcaram o nosso dia ou alguma coisa assim, e a gente trancava ele, todos vinham com um cadeadinho, então a gente esconde debaixo do colchão, e como isso veio à tona, porque é esse o material dos youtubers, são eles, né? Que é isso que eu vou dizer um pouco mais pra frente, onde o autor vira a própria obra-prima. Vem de diversas formas, vem tanto em formas de conteúdos de vídeos, como os youtubers, mas também vem com questões de filmes ou fotos, ou tem muita coisa. Tem diversas maneiras de se expor esse tipo de conteúdo. A autora Sibília, ela dialoga com Foucault e Deleuze, e ela diz que quando traz o fato de estarmos saindo do regime do disciplinamento, dos corpos dóceis e úteis, né, para um novo território, e que estamos em pleno processo de reordenação, ou seja, a reconstrução, né, das sociedades que ela chama de controle, né, onde todos exercem suas forças e vontades. Então hoje a gente não vê mais pessoas querendo agradar as outras pessoas. Hoje, por exemplo, temos um movimento muito forte que é o feminismo, onde as mulheres vêm e querendo mostrar os seus valores e sua força pela luta do direito da mulher na cidade contra uma sociedade machista. Outro pensamento que a autora traz é essa questão da divisão da esfera pública para a esfera privada, né? Ela trabalha bastante isso. Ela mostra que antes, né, no século XIX, tudo se distanciava muito, né? Quando sabíamos diferenciar bem quando era uma esfera
público e uma esfera privada, então dificilmente essas esferas se juntavam. Então, é outra característica dessa nova geração. Então, como a gente já disse lá no começo do vídeo, né? A autora traz muito forte em sua obra essa questão do fascínio pela visibilidade e pela sensação de ser celebridade. A atual expansão das narrativas biográficas na internet e nos mais diversos meios e suportes anunciam a intensa fome de realidade, o apetite voraz por consumir vidas alheias e reais. A autora diz que sobre o autor deixar de se produzir uma obra-prima e ele mesmo passar a ser sua própria obra-prima. Então é justamente o que eu já havia falado há instantes atrás, essa questão do autor começar a ser a sua própria obra-prima, se mostrando a partir de daily vlogs, a partir de livros, a partir de fotos, filmes e diversas outras maneiras de conteúdos. Um outro ponto muito interessante que a autora traz em seu livro, na sua obra, é a questão da hiperatividade do déficit de atenção, né? E como isso foi se problematizando de maneira catastrófica, onde ela propõe um novo tipo de pensamento para essas duas. Ela diz que são características dessa nova mudança sociocultural. Então isso é completamente normal, então não mais visto como uma problematização, como uma doença ou alguma coisa do gênero, onde outras doenças que a autora também traz em sua obra são essas novas doenças do século XXI que chamam, né? Que são, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a apatia, né? A síndrome do pânico. Isso são doenças novas, né? Segundo os autores. Então ela também cita como aparece a questão da medicação, né? Então se tem qualquer problema, a gente medica. Então, e assim nasce a biologização, né? E a medicalização das problemáticas que antes eram consideradas de origem sociais ou culturais ou até mesmo psíquicas. Então a aparição dessas novas doenças, né, como a depressão, a ansiedade, a apatia e a síndrome do pânico. Então, segundo a autora, não conseguiram tirar o centro, a firmeza e a segurança presentes no mercado do entretenimento. Pois uma vez que se inventam os problemas, é claro que as soluções aparecem, né? Nada que, ela até brinca, ela diz, nada que um Prozac ou um Lexotan não possam enfrentar. Então, outros aspectos que a autora traz pondendo no seu livro é a quebra da fenda do espaço-tempo, né? Então, como as coisas deixaram de ser distantes. Hoje eu consigo, a partir de um clique, conversar com alguém do outro lado do mundo, né? E como então, essa aproximação entre nações e culturas, e como ela diz isso no livro, como cyberespaço. Então, como as empresas se aproveitam disso, como elas se movimentam a partir desses novos costumes, desses novos comportamentos, podemos assim dizer. Então, dessa nova relação com o seu cliente, que é possível ter com o seu cliente. Então, aí nasce o marketing digital, né? O clássico. Marketing digital muito usado pelas empresas hoje a partir de suas redes sociais para acabar entrando um pouco mais no dia a dia, né? E influenciando cada vez mais o seu consumidor a comprar seus produtos. Então, traduzindo de maneira bem curta, bem compacta aqui para vocês, o livro mais ou menos passa por isso, tá? Vale a pena a leitura. Ela entra em algumas especificações maiores, então cita diversos autores. Uma coisa que eu queria ler para vocês aqui, que ela deixa como questionamento no livro, eu acho muito bacana deixar como questionamento para vocês aí também. Então ela diz assim, se me permitem eu vou ler aqui, com licença. Quem sabe o fato de sermos eleitos as personalidades da atualidade possa se transformar numa boa notícia? O movimento é sempre de indagarmos sobre o que pretendemos fazer com isso. A inquietação está posta. Os espaços podemos criar. As possibilidades estão abertas e o novo clama por novas maneiras de pensar. Bom, então é isso. Estou deixando o link para o Flashlight Group aqui embaixo na descrição. É só clicar e acessar os outros vídeos aqui também no canal.
e os outros materiais disponíveis no nosso site. Muito obrigado e até a próxima.